Nós estamos em Páscoa e o tema da nossa Páscoa esse ano é redenção. Um tema lindo. É maravilhoso falar da redenção, porque nós vivemos isso constantemente. A nossa vida é fruto da redenção. Se eu viesse falar de mim hoje, eu não ia ter muito para falar, porque eu sou só um homem. E essa é a bênção de todo pregador. Ele não precisa falar de si, ele fala de Deus, ele fala de Cristo, ele fala da palavra. E isso é maravilhoso. Eu gostaria de te convidar a você abrir a sua Bíblia, por favor. No livro de Efésios, no capítulo 1, versículo 7. Tem juventude relevante aí hoje? Efésios, no capítulo 1. Eu gostaria de ler a partir do versículo 3, por favor. Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 3. A minha versão diz o seguinte: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Você pode se assentar, muito obrigado. É um texto muito bonito. Paulo, ele consegue escrever cartas maravilhosas para os seus destinatários. E nós somos um desses destinatários das cartas de Paulo, amém? E as cartas de Paulo, elas guiam a fé. É de fato a revelação da vontade de Deus para o seu povo. Mas o que é redenção? Redenção, segundo o dicionário da Bíblia do J.D. Douglas, diz o seguinte: redenção significa livramento de algum mal através do pagamento de um preço. Todo o propósito da redenção, ele começa na escravidão. Nós antes éramos escravos. E aí você diz: pastor, eu nasci livre, eu nunca me lembro de ter sido escravo. A redenção, ela é simples, mas ela não é simplista. Entender o que é a redenção é entender o que há no coração de Deus em relação aos homens. A escravidão espiritual não é como a escravidão que tivemos nas Américas ou na Europa, em que um grupo apenas de pessoas era escravizado e faziam serviços forçados. Não. Quem tomou essa decisão foi Adão no Éden, juntamente com Eva. Desde então, nos tornamos escravos de uma decisão que nem mesmo tomamos. E talvez você diga: puxa, mas que injustiça. Mas você também não tomou a decisão de ser salvo. Jesus tomou ela por você, você está vivo e salvo hoje, graças à obra maravilhosa que Cristo realizou na cruz. Então, se por uma injustiça você foi tornado escravo, por uma justiça ainda maior, você foi tornado livre. A redenção não fala só de um início de nova vida, mas de um fim com vida nova. E é assim que nós encerraremos a vida que temos aqui, com uma nova vida. Porque aquilo que nos aguarda é muito maior daquilo que vivemos aqui. É isso que alivia o meu coração muitas vezes. Porque nós observamos muito o tempo em que vivemos. E olha, o tempo em que vivemos não é pior do que nenhum outro tempo que o homem já viveu. Desde que o homem saiu do jardim, esse tempo é horrível. Ainda no jardim, ou melhor, ainda em 4 pessoas,
uma pessoa foi assassinada, um irmão, só haviam 2 irmãos, e um matou o outro. Não tem coisa pior do que isso. A redenção não só nos livra da morte eterna, mas principalmente ela nos leva à vida eterna. Porque só ser liberto da morte, só ser livre da morte, não é o suficiente se você não tem um destino para ir. Fala para o teu vizinho, eu tenho um destino. Você tem um destino. Você foi redimido. E dentro da redenção que temos, nos foi dado também um direcionamento para irmos ao céu. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quantos aqui já foram até Jesus Cristo e entendem do que eu estou falando? A negociação da entrada no céu, ela não é feita nas portas do céu. Na verdade, essa negociação foi feita quando nós estávamos a caminho do inferno. A passos largos íamos para a nossa morte eterna. Até que Jesus se entregou numa cruz e nos tirou daquele caminho em que não tinha mais volta. E da mesma forma, este caminho que vamos não tem volta alguma. Amém? Eu tenho certeza que todos aqueles que começam a caminhar nos caminhos do Senhor não têm um mínimo desejo de voltar atrás com a sua vida que tinha antes. Muito pelo contrário, cada vez mais queremos entender, descobrir e continuar caminhando neste caminho que é maravilhoso, chamado Jesus Cristo. A troca que Jesus faz, ao meu ver, ela é imperfeita, ela é injusta. Não porque Jesus tomou o nosso lugar e isso seja injusto, mas porque é injusto Ele morrer por nós. Ele não deveria ter passado por isso. Hoje é sábado. É o 2º dia em que o nosso Senhor estava morto há mais de 2018 anos atrás, que seja. Ele era o único que não tinha nada para ser acusado. Ele era o único que não tinha nenhum tipo de defeito, nenhum tipo de mácula. E ainda assim foi crucificado como um dos piores da sua época. Jesus, ele foi a moeda de troca entre a sua vida e a morte dele. Ele preferiu morrer para que tivéssemos vida. Interessante que ontem, na sexta-feira, aquela muvuca que estava acontecendo em Jerusalém, eles gritavam, soltem Barrabás, crucifiquem Jesus. Soltem Barrabás. Barrabás era um dos piores homens que existia naquela sociedade. Eles soltaram Barrabás, prenderam e mataram a Jesus Cristo. Jesus então foi crucificado no lugar de Barrabás. Nós também não deveríamos ter sido libertos da vida que tínhamos, porque nós éramos tão ruins quanto Barrabás foi. Barrabás era um homem horrível, nós também espiritualmente falando. Não tínhamos o direito de ter acesso aos portões dos céus. Não que você era uma pessoa ruim. Não falo de pessoa, falo de espírito. Assim como Barrabás foi muito ruim como pessoa, nós éramos muito ruins espiritualmente falando. Porque Barrabás, ele merecia a morte, mas nós também. Então Jesus, ele é levado ao madeiro e morre por todos, inclusive por Barrabás. Ninguém sabe o que aconteceu com aquele homem depois. Mas eu espero que assim como eu e você, ele tenha sido alcançado pela graça de Deus. Nesses dias de Páscoa, nós vemos como a religião, ela se torna o alvo das pessoas. E cumprir ritos religiosos é cada vez mais interessante para as pessoas do que aquilo que Cristo deixou para nós. Ei, não pague um preço por uma religião que não te salvou, mas pague todo o preço que for necessário pelo Cristo que morreu por você. Existem pessoas que fazem de tudo para tentar chamar a atenção de Deus. Comem só certos tipos de comida,
fazem certos tipos de coisa. Mas a atenção de Deus já foi chamada na cruz. E todos aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador são reconhecidos por Deus como filhos. E os filhos de Deus têm a liberdade de comer o que querem no dia que querem. Isso é bom, não é? Isso é maravilhoso. A cultura que nós temos visto é uma cultura que não faz parte da Bíblia. Faz parte do comércio, mas não da Bíblia. A Páscoa, ela é expiação. Não existe Páscoa sem expiação. Não existe Páscoa sem sangue. Não existe Páscoa sem morte. Páscoa sem morte se torna Páscoa de coelhos e de chocolate. E não é essa a Páscoa que nós acreditamos. Não é essa Páscoa pela qual vivemos. Pastor, é errado comer chocolate? Não, nunca foi. Eu acho que Deus desceu um dia e falou assim: vou ensinar vocês a fazer chocolate para vocês ficarem felizes. Porque chocolate é muito bom. Mas você não precisa comprar um ovo de R$50, você pode comprar uma barra de chocolate de 1 quilo por 25. É até uma questão, né, de inteligência, né? Eu só lembro de ter comido o ovo da Páscoa uma vez, porque eu e Jéssica insistimos muito para Painho trazer para a gente. E isso já tinha sido 2 semanas depois, quando tinha saído de 50 para R$10, sabe assim? Que terrível. Nossa infância foi meio complicada. Traumatizados até hoje. Aí a gente só come ovo de galinha e de codorna. Só. O envolvimento que nós devemos ter com a Páscoa não é um envolvimento comercial, é um envolvimento espiritual. Nós não devemos trocar os elementos que já foram deixados por elementos que parecem ser mais legais. É interessante porque eu vejo algumas igrejas nos Estados Unidos que eles trazem helicópteros e eles jogam ovinhos de chocolate em gramados gigantes para as crianças irem pegar. Parece divertido, né? Mas isso não está na Bíblia. A Bíblia não é um livro de diversão. A Bíblia é um livro de destino. Nós não lemos a Bíblia para nos divertirmos, apesar de terem coisas bem engraçadas. Como Jesus, por exemplo. Jesus, às vezes eu acho que ele usava um pouco de ironia em alguns momentos. Chega um cego para ele e ele pergunta: o que é que você quer que eu faça? Moço, o senhor não está vendo a minha situação? Jesus, ele sempre espera um passo de fé que tenhamos. Nunca o óbvio. Jesus, ele não é tão óbvio como ele parece ser ou deveria ser. Comer ovo de Páscoa no dia em que o nosso Senhor ressuscita é mais ou menos como no seu aniversário, você que é corintiano, Deus te repreenda. Você tem uma decoração do Palmeiras. Ou um palmeirense no dia do seu aniversário tem uma decoração do Corinthians. Eu vi alguém falando: é repreendido, está repreendido. Ou pior ainda, eu como um bom flamenguista tenho a decoração do Vasco, o vice eterno. Ai, Vasco, tadinho. Ou o maior time do Nordeste, Sport Clube Bahia. Somos a turma tricolor. É o maior time do Nordeste. É indiscutível isso. Isso não é uma pesquisa que eu estou fazendo. Eu estou contando um fato para você. Apenas trabalho com fatos. É você ter a decoração do Vitória. Que na Bahia não... As pessoas de fora chamam de Vitória. Nós chamamos de Vitória porque ele sempre é o vice do Bahia. É terrível. Eu fico imaginando Jesus pensando: puxa, há 2000 anos atrás eu fui ressurreto pelo meu Pai. E as pessoas estão comemorando com coelhos e ovos. E coelho nem bota ovo. O único mamífero que coloca ovo é o ornitorrinco. Aquele bicho bem esquisito com um bico de pato. Como o senhor estava pensando quando foi fazer o ornitorrinco, né? Vou misturar uns animais aqui, jogar no liquidificador, vamos ver o que é que sai. Sai um ornitorrinco. A Páscoa, ela é de Jesus.
E nós devemos celebrar uma Páscoa que se pareça com Jesus e não que se pareça com o mundo. Quando você celebrar a Páscoa, lembre por que você está celebrando. Nós não celebramos a Páscoa com as criancinhas pintadas de coelhinho. Nós celebramos a Páscoa sabendo que as crianças foram salvas pelo sangue que verteu daquela cruz há muitos milhares de anos atrás. É nisso que nós acreditamos. É essa Páscoa que nós queremos para nós e para a nossa família. Jesus na cruz simboliza pecados perdoados. Jesus no túmulo significa um plano em execução. Mas Jesus ressurreto não é um símbolo. Jesus ressurreto é o fato de que Jesus é Deus e que Deus não morre. Deus sempre estará vivo. E olha, hoje a tua esperança pode estar morta. A tua vida financeira pode estar morta. A tua família pode estar morta. A tua alma pode estar morta. Até a tua vontade de estar morto hoje pode estar presente em você aí agora. Mas hoje eu vim falar de um Deus que não ressuscitou apenas o seu Filho Jesus, mas juntamente com Ele, todos aqueles que creem em seu nome. E se alguém aqui acredita em Jesus, hoje você vai ser ressurreto junto com Ele. Se alguém acredita, você pode aplaudir, por favor, o Senhor? Eu não estou falando de coelhinho da Páscoa, eu estou falando de Jesus. E Ele está aqui presente, porque Ele foi ressurreto, e Ele é o nosso Messias, amém? Eu queria ler em Hebreus, capítulo 9, do versículo 13 ao versículo 15, diz o seguinte: porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Não sabemos quem escreveu isso até hoje, mas foi um homem de Deus. A redenção é substituição. Fala comigo, redenção é substituição. Eu tenho muita alegria de ser cristão. Eu tenho muito orgulho de ser chamado filho de Deus. Orgulho, um bom orgulho. Eu prezo muito pelo nome que carrego, porque já não carrego mais o meu próprio nome, Aldo Giovanni, mas também carrego comigo o nome de Cristo. Nos dias de festa, como hoje estamos vivendo, Páscoa. Páscoa para mim é a melhor festa que tem, porque é a certeza da nossa vitória. Páscoa para mim é a certeza de que realmente existe um Deus sobre nós e Ele se importa conosco. Nós não vivemos uma religião ou uma religiosidade, nós vivemos a palavra viva de Deus. Redenção é substituição. Moisés foi substituído por Cristo. A lei foi substituída pela graça. A acusação da lei foi substituída pelo perdão da graça. A nossa morte foi substituída pela morte de Cristo. A nossa incapacidade humana foi substituída pela capacitação sobrenatural para realizar prodígios, maravilhas em nome de Cristo. A nossa incapacidade de nos salvarmos foi substituída pela capacidade de Deus de salvar todo aquele que clamar pelo seu nome. O jantar judaico que o nosso Senhor participou foi substituído pela ceia que fizemos ontem ali no ministério apostólico.
O caminho para o inferno foi substituído pelo caminho para o céu. O nosso pecado foi substituído pela anulação e pelo perdão. A nossa pobreza foi substituída pela sua riqueza. O nosso fardo pesado foi substituído pelo seu fardo que é leve. A nossa dor foi substituída pela sua alegria. A nossa angústia foi substituída pela certeza de que estamos salvos nele e nada pode nos roubar disso. A nossa vergonha foi substituída pela glória dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O nosso ódio foi substituído pelo seu amor. O nosso lugar na cruz foi substituído por Jesus Cristo. As trevas foram substituídas pela luz. A morte foi substituída pela vida. O fracasso pelo sucesso de Cristo em nós. O medo pela fé. Houve uma grande substituição em tudo aquilo que havia em nós. Mas uma coisa não foi substituída. Você não foi substituído por ninguém. Deus permitiu que você nascesse, para que a glória dele aparecesse na sua vida. Deus não nos substituiu por nenhum outro ser. Muito pelo contrário, ele nos permitiu viver até aqui, para que o Salvador viesse, nos redimisse e nos devolvesse para o lugar que jamais deveríamos ter saído, os braços de Deus. A redenção, ela não é só para você. A redenção é para você e para sua família. Eu espero que um dia todos possamos dizer juntos: eu e a minha casa servimos ao Senhor. O meu desejo nessa noite é que a redenção não só te alcance, mas alcance a todos aqueles que você ama e todos aqueles pelos quais você tem orado. A redenção começou como um movimento de saída do Egito para Canaã. Depois saímos espiritualmente do inferno para o céu, das trevas para a luz. Hoje, depois da descida do Espírito Santo, isso se tornou um mover. E Deus quer que os dons que existam em você se movam de dentro para fora para abençoar a nossa cidade. O desejo de Deus é que os nossos corações se incendeiem ao ponto de ninguém mais nessa cidade ficar sem ouvir da sua glória, ficar sem ouvir que existe um plano de redenção, ficar sem ouvir que existe uma igreja que clama, ora e age em nome de Cristo. Nós somos essa igreja, a igreja evangélica em Campo Grande, a comunidade global que se levanta para declarar que só existe um Deus, um só Senhor, um só batismo, uma só fé, um só Espírito. Nós acreditamos que o Cordeiro foi imolado, mas é o único que está vivo até hoje e vive dentro de nós. Você pode aplaudir ao Senhor. Nós celebramos a Páscoa porque nós celebramos Jesus Cristo. Nós não celebramos a Páscoa dos judeus porque os nossos antepassados não saíram do Egito. E talvez você seja o primeiro da sua família e da sua linhagem que sai das trevas para a maravilhosa luz, que sai do inferno para os céus, que sai da doença para a cura, que sai da bancarrota para a abundância. Deus tem para você todas as bênçãos que estão separadas nos céus para a tua vida e para a tua família. A Páscoa é a celebração daquele que está presente entre nós, Jesus Cristo. Eu gostaria que você ficasse de pé, por favor.